Fala aí galera, estamos para mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo aqui vai marcar um novo quadro aqui no canal. Eu já fiz um vídeo sobre livros, mas eu vou começar um quadro que chama Livros Extraordinários. E todos os livros que eu vou falar aqui no canal são livros que eu já li, então eu não vou ficar indicando livro aqui que eu não li e tal. Então, conforme eu vou lendo mais livros, eu vou trazendo mais vídeos aqui para vocês. Eu prometo atualizar esse quadro aqui pelo menos 2 vezes ao ano. Se por acaso eu ler um livro que mude a minha vida ou que seja muito especial para mim, eu posso trazer um vídeo especial falando somente de um único livro, que é um dos livros que eu vou trazer aqui para vocês, que eu tô pensando em fazer um vídeo somente falando sobre ele. E se você já faz parte aqui dos Jovens Investidores, já deixa o like. Se você ainda não faz parte, venha fazer parte dos Jovens Investidores, que eu venho ensinando a vocês a enfrentar esse mercado financeiro e a ser pessoas melhores também, onde eu venho indicando livros e dando algumas dicas de como ser melhor e esse tipo de coisa. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo que vocês vão ver aqui e mandem também para alguns amigos seus ou algum parente, que eu tenho certeza que muitos vídeos aqui vão agregar muito valor a essas pessoas também. Sem mais enrolação, bora lá! Meu nome é Paulo Vitor Cricon, criador aqui do canal Jovens Investidores. E antes de começar os livros que eu vou falar aqui para vocês, eu vou mostrar o livro que eu estou lendo agora. Eu estou lendo esse livro aqui, O Poder do Hábito. Me indicaram muito esse livro. E é um livro que eu já queria ler há um tempo, mas eu estava com outros livros também que eu queria ler. Então, acabei de começar mesmo, galera. Estou bem no comecinho e já estou gostando muito do livro. Quero saber se você já leu esse livro aqui e o que você achou sobre ele. E outra coisa também eu quero pedir para vocês é que vocês me façam uma indicação de livro. Eu quero que vocês me falem um livro que você já leu e que mudou sua vida e foi muito especial para você. Eu quero saber que livro é esse, que talvez seja um livro que eu ainda não vi, que eu nunca ouvi falar sobre ele. Que você me fale aqui, eu leia ele e traga aqui no canal. Vai ser muito legal isso, né? Então, deixem nos comentários que eu quero saber de vocês. E o primeiro livro que vamos falar aqui, talvez seja o mais especial para mim, que é esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O meu livro aqui é uma versão um pouco menor, vocês podem ver aqui. E esse livro aqui é o livro que eu falei para vocês, que eu quero fazer um vídeo só sobre ele. Cara, esse livro que me surpreendeu, eu pensei que era uma coisa, ele foi totalmente outra. Que eu pensei que era uma forma de você fazer amizades e tal. E sim, esse livro ensina você a isso. Só que ele ensina muito mais que isso, de você influenciar pessoas através de palavras e através, às vezes, de você até ficar em silêncio. Como você pode influenciar pessoas, às vezes, só ficando em silêncio. Isso aqui, cara, é extraordinário para qualquer tipo de pessoa, para qual que seja o seu objetivo. Cara, eu indico muito você ler esse livro aqui. Existem outras versões também, já existe Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas no Marketing Digital. Existem outras versões também. O segundo livro que vamos falar aqui é esse livro aqui, ó. Transformando Palavras em Dinheiro. Esse livro aqui é um livro de um brasileiro, do Ícaro de Carvalho, talvez hoje um dos maiores no marketing digital no Brasil, que tem um curso chamado Novo Mundo, que é um curso perpétuo, então quer dizer que qualquer momento que você entrar lá, você consegue comprar um curso. Então ele sai um pouco daquele negócio de lançamentos de curso. Então é uma estratégia bem diferente e ele fala sobre copyright. Esse livro aqui é sobre copyright. Copyright é a arte de você influenciar através das palavras. E isso pode ser feito tanto falando como escrevendo. Muitas pessoas acham que copyright é só escrita, mas não. A fala também é um tipo de copyright. E ele mostra aqui 42 lições sobre copyright. Bom, eu vou ler algumas frases que eu marquei aqui no livro. Ó, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E mais, as melhores lições não estão nas histórias de sucesso, mas nas de fracasso. Até porque mesmo as histórias de sucesso são uma sucessão de pequenos fracassos que também serviram de aprendizado para a decolagem final. O interessante desse livro, que eu falei para vocês que ele é de copyright, que vai ensinar você a influenciar através de palavras, e ele ensina muito mais do que só isso. Ele mesmo fala que ele se entregasse somente isso, ainda o livro seria raso. Então ele vai muito além do que só copyright. Isso sendo que copyright é algo gigantesco. Então, cara, esse é um livro sim que eu li, eu amei, e vou ler provavelmente novamente em algum momento. E eu indico muito a qualquer tipo de pessoa, que seja talvez influenciador digital, que seja um palestrante, que seja o que for. Isso aqui é muito importante para a sua vida. Você saber o que falar na hora certa. E você saber expressar o que você quer dizer. Esse livro vai te ajudar bastante nisso também. Independente se você esteja no marketing digital ou não. Bom, esse próximo livro que eu vou falar aqui, eu realmente, quando eu fui começar a ler, eu não esperava muito dele. Eu ganhei esse livro aqui da minha namorada, ela falou que talvez me ajudaria a fazer os vídeos, a falar um pouco melhor.
E cara, esse livro aqui é sensacional. 29 minutos para falar bem em público. Esse livro vai te ensinar a você falar com um estranho, quando você estiver num elevador só vocês dois, até você preparar um discurso para você discursar para milhões de pessoas em apenas 30 minutos. Cara, é sensacional esse livro aqui. Ele me ajudou muito a fazer esses vídeos aqui. Vocês podem ver os primeiros vídeos que eu fiz no meu canal. Para esses últimos vídeos que eu tenho feito, tem melhorado muito a minha dicção e a maneira como eu me expresso. Também por esses outros livros, mas principalmente por esse livro aqui, que ele me ensinou muito o passo a passo do que você fazer, de como você puxar uma conversa, o que você deve falar, não exatamente as palavras, mas o que você deve buscar em uma conversa. Ensina você também a escutar, que é muito importante. Uma coisa que esse livro aqui, de como fazer amigo e influenciar pessoas, também ensina bastante, que você escutar antes de você falar, porque você deve falar aquilo que a pessoa que você está falando quer ouvir, mas não necessariamente o que ela quer ouvir é o que você quer falar. Então, como que você passa nessa situação? Esse livro aqui te ensina bastante sobre isso. E se você quer aprender a falar melhor em público, você quer falar melhor com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua amiga, amigo, sei lá quem for, esse livro aqui vai te ajudar bastante nisso, porque ele ensina isso, tanto em relações pessoais, tanto a você falar em público e qualquer outro lugar assim. Esse livro aqui é um livro de cabeceira, porque quando você vai ler ele aqui, ele tem os capítulos, né? Só que no final do capítulo, você pode ver que ele tem aqui, ó, para você ler em menos de 1 minuto, porque realmente o livro era em 29 minutos. Então todos os capítulos têm um resuminho, porque se você tiver com muita pressa, fazer uma palestra de última hora, ou falar algo que você precisa muito falar com uma pessoa e você quer ler para você formular melhor o seu discurso, o que você vai falar, ele tem um resuminho que é bem interessante, que às vezes você está com pressa, você não tem como, você lê esse resuminho, você vai conseguir organizar melhor o que você vai falar e tal, e já te ajuda bastante. Claro que se você ler ele completo, não somente esse resuminho, você vai aprender bem mais e esse livro vai ser melhor absorvido. Mas cada situação, né? Se você tá na situação, o livro já vai te dar bastante, né? Bom, e o quarto livro que eu vou falar aqui, não menos importante, na minha opinião, talvez o mais importante aqui, que é a Bíblia. Galera, a Bíblia foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu vou tentar falar aqui para vocês de uma forma não religiosa, porque vocês sabem, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou evangélico, eu li a Bíblia não somente por esses lados que eu vou falar aqui para vocês, que não são evangélicos, que também vão te ajudar bastante, mas também pelo lado evangélico, que eu sou da igreja desde quando eu nasci, eu demorei um pouco para ter minha experiência, então teve muitos momentos que eu estava na igreja, tinha minha Bíblia, mas eu nunca tinha pegado nela para realmente ler ela do começo ao fim, e eu finalmente fiz isso, e eu fiquei pensando, cara, como que eu não fiz isso antes? Esse livro aqui é sensacional. E cara, eu falei para vocês que eu usei argumentos para vocês lerem esse livro sem falar motivos religiosos. Cara, esse livro aqui é um livro que vai te ensinar sobre dinheiro. Você pode ler vários livros sobre dinheiro, mas você nunca vai ler um livro onde fala sobre o homem mais rico que já existiu, que foi Salomão, e ele explicando os ensinamentos que ele tem. Cara, se eu falar só sobre Salomão, esse livro aqui já seria sensacional. Mas tem muitas outras pessoas. Como que Salomão conseguiu o que ele conseguiu? Muitas pessoas falam sobre ele, só que esquecem de falar sobre Davi, que foi quem construiu e quem criou bastante da estabilidade que Salomão tinha. Claro que tem as mãos de Deus aqui também, eu não posso excluir isso, não tem como contar essa história sem falar sobre ele também. Só que esse livro aqui te ensina muito mais que só dinheiro. Eu usei esse exemplo aqui porque é um canal onde eu falo sobre finanças, achei que seria um ponto interessante falar aqui, mas esse livro aqui vai te ensinar sobre objetivos, vai ensinar sobre mansidão, sobre conhecimento, sabedoria, vai te ensinar sobre alegria, onde você vai encontrar a sua alegria. Cara, isso aqui é sensacional. E uma questão sobre objetivo que eu acho muito importante, que tem muitas pessoas que são tristes porque não sabem para onde estão indo e simplesmente estão vivendo um dia após o outro sem saber o porquê tá fazendo o que está fazendo e sem motivação nenhuma. Então, quando você tem um objetivo, você sabe o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, isso aqui é muito mais fácil, você tem muito mais alegria no seu dia, muito mais alegria de fazer aquilo que você tem que fazer e a Bíblia ensina bastante sobre isso. E outros temas também que às vezes eu não tô lembrando aqui de cabeça,
que vão te ensinar nesse livro aqui. Você comparando a Bíblia com os livros, você vai ver que a Bíblia é bem maior e tem várias formas de você ler ela. Você pode ler ela de Gênesis a Apocalipse normal, ou você pode ler a ordem cronológica. Porque quando você lê a Bíblia, você vai ver que os livros não estão em ordem cronológica nos acontecimentos. Então, geralmente você vai começar ali em Gênesis de 1 a 9, depois vai para Jó, depois volta para Gênesis, depois você vai para outro livro, não sei o quê. E esse, na minha opinião, é a forma melhor de você ler. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, me deixa nos comentários que eu posso mandar para você lá a ordem cronológica certinho de qual livro você deve ler primeiro, que vai ser, na minha opinião, uma forma melhor, porque você vai entender melhor um pouco a história. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai sim entender o conteúdo total, só que talvez você não pegue alguns detalhes que são importantes quando você lê numa ordem cronológica. Para você ainda que não é evangélico, você não está na igreja, talvez tendo um acompanhamento de alguém, um discipulador, um pastor e tal, participando de alguma célula, às vezes faz mais sentido você ler dessa forma cronológica. Minha opinião. Às vezes você lê de Gênesis a Apocalipse e entende tudo e ama esse livro aqui da mesma forma que eu amo. Então é isso, galera. Não se esquece de comentar o livro que você quer que eu faça aqui no canal, que eu leia ele também. E não se esquece também de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Bons investimentos para vocês, que Deus abençoe e tchau!